Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Boa parte dos conteúdos desenvolvidos e apresentados aqui no canal se referem aos controles financeiros e orçamentários, tanto para pessoas, famílias ou empresas, onde buscamos de várias formas demonstrar a importância de um bom planejamento financeiro e orçamentário, com a utilização de controles eficazes para auxiliar no levantamento e no controle inerentes aos processos. E uma vez que eu aplico na minha área pessoal boa parte dos conceitos aqui apresentados, ao estar planejando uma viagem particular para o exterior, decidi montar uma planilha para projetar o roteiro e, principalmente, fazer um orçamento, ou seja, levantar os gastos necessários para a sua realização. E ao concluir a planilha e perceber como ela ficou prática, objetiva e de grande utilidade para planejar viagens, sejam elas domésticas, internacionais, de lazer ou a trabalho, decidi compartilhar a mesma aqui no canal, demonstrando a sua aplicabilidade e ainda disponibilizá-la gratuitamente a quem por ela vier se interessar. A planilha possibilita planejar os roteiros, projetar os gastos com hotel, deslocamentos e viagem, alimentação e outros valores que possam vir a ser agregados. E ao lançarmos os valores realmente incorridos quando da realização da viagem, também com estadias, deslocamento, alimentação e outros valores, é possível fazer um comparativo com o que foi orçado com o que foi efetivamente gasto na viagem. Tanto os valores projetados como os realizados serão aqui nessa tabela preenchidos automaticamente mediante os valores lançados na aba utilizada para projetar os gastos, também da aba utilizada para lançar os gastos efetivamente realizados. A planilha ainda apresenta uma tabela para lançarmos um checklist para as ações a serem realizadas anteriormente à viagem, que dependendo do tipo de viagem, principalmente ao exterior, requerem um pouco mais de complexidade e de exigências a serem cumpridas. Iremos na sequência apresentar o passo a passo de como utilizar a planilha, onde podemos ver todos os seus detalhes e aplicabilidades. Então nos acompanhe até o final para saber como fazer um bom planejamento de viagens e também de como solicitar esta planilha gratuitamente. Sou José Marta Tagliapieta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Para demonstrar a utilização da planilha, vamos efetuar a programação de uma viagem para a Europa no final do ano, mais precisamente para a Itália. Geralmente uma viagem, principalmente de férias, é interessante fazermos o planejamento antecipadamente. Digamos que estamos no dia 15 de junho de 2025 e estaremos programando a nossa viagem para o dia 20 de dezembro de 2025 até 5 de janeiro de 2026. Então, esta viagem teria um total de 16 dias, desde o dia da saída até o retorno programado. Aqui a tabela apresenta um pequeno teste, onde o total de dias programados no roteiro da viagem deve fechar com este valor, que no nosso caso são de 16 dias. Então, por enquanto, ela está nos apresentando o sinal de interrogação, uma vez que não temos ainda nenhum dia programado no nosso roteiro. Aqui nesse espaço, podemos fazer uma breve descrição do resumo da viagem, ou seja, qual seria o motivo da mesma. No nosso caso, vamos colocar férias, turismo para a Itália. Então, aqui será descrito um breve resumo sobre a viagem. Vamos então entrar no nosso evento número 1. Seria a viagem propriamente dita. Então, viagem aérea, vamos supor, de São Paulo a Roma. No período inicial e final de cada evento, a planilha irá atribuir automaticamente, mediante a programação dos dias de cada evento. No nosso caso, a viagem de São Paulo a Roma geralmente sai num dia e chega no outro. Então, vamos colocar aqui um dia. Então, veja que já somou aqui um dia na programação do nosso roteiro e que nos faltam ainda programar mais 15 dias. Já atribuiu aqui a data inicial da viagem, que é dia 20 de 12 de 2025, e o final, ou seja, a chegada, está programada para o próximo dia, 21 de 12 de 2025. Podemos também fazer aqui um breve relato sobre o evento, ou seja, aquela estadia. No nosso caso aqui, podemos colocar viagem de ida. E podemos ainda, dependendo do caso, estipular tempos e distâncias dos deslocamentos para cada evento. Vamos colocar aqui 24 horas.
correspondendo a um dia de viagem. Então esse campo será preenchido conforme a característica de cada deslocamento. Vamos agora inserir o nosso evento número 2, que no caso poderia ser a estadia no primeiro destino da nossa viagem. Então podemos colocar aqui em Roma as descrições dos eventos e também das estadias serão atribuídos conforme a característica de cada evento. E vamos supor que em Roma iremos permanecer por 3 dias. Então aqui colocamos o número 3. E percebemos aqui que a planilha já atualizou tanto o início como o final do período dessa estadia. Então estaremos em Roma do dia 21 de 12 de 2025 até o dia 24 de 12 de 2025. E aqui na descrição da estadia podemos colocar passeios em Roma e estadia por 3 dias e hospedagem. Aqui na observação de deslocamentos podemos colocar trens por 3 dias. Então agora, do total de 16 dias, já temos roteiro de 4 dias e nos restam ainda 12 dias para programar. Vamos agora então inserir mais um evento. Para isso, vamos com o botão direito do mouse, selecionar a linha, vamos copiar e vamos clicar com o botão direito do mouse nesta linha amarela e selecionar a opção Inserir células copiadas com o botão esquerdo. Este é o cuidado que devemos ter ao fazer inserção de linhas na nossa tabela. Inserir sempre uma posição anterior a esta linha amarela. Então aqui teremos o nosso evento número 3 e digamos que iremos de Roma para Florença, que seria o nosso próximo destino a ser visitado. Vamos manter aqui a nossa estadia por 3 dias. Então a planilha já nos atribuiu aqui a chegada em Florença no dia 24 de 12 de 2025 e ali iríamos permanecer até 27 de 12 de 2025. A descrição aqui seria passeios em Florença e também 3 dias de hospedagem. Aqui no deslocamento podemos colocar a seguinte observação. Podemos consultar na internet sites que disponibilizam tempos e distâncias entre 2 localidades. Digamos que de Roma a Florença se leve 3 horas e a distância é de 220 km. Então agora nós já temos programado 7 dias e nos restam ainda mais 9 dias a serem planejados. Então vamos aqui novamente copiar, inserir células copiadas e vamos ao nosso quarto evento, que seria sair de Florença para Verona. Vamos também manter aqui 3 dias de estadia. Então aqui nós teríamos passeios em Verona e 3 dias de hospedagem. Então sairíamos de Florença no dia 27 de 12, chegaríamos em Verona no mesmo dia e permaneceríamos ali até o dia 30 de dezembro. E a reserva de hospedagem, nesse caso, seria para a pernoite do dia 27, 28 e 29. E no dia 30 faríamos o check-out. Vamos supor que de Florença a Verona se leve 4 horas e a distância de 350 km. Podemos perceber aqui que nos restam ainda programar mais 6 dias. Para ganharmos tempo, eu já vou aqui inserir o restante do roteiro. Então eu acrescentei aqui o nosso evento número 5, 6 e 7. Neste evento teríamos o deslocamento de Verona para o nosso próximo destino, que seria Veneza, onde foi previsto permanecermos por 2 dias. Com isso, teríamos uma programação de estadia em Veneza do dia 30 de dezembro de 2025 a 1º de janeiro de 2026. Ou seja, permaneceríamos 2 dias em Veneza com 2 diárias, entre o dia 30 ao dia 1º. No caso, seriam 2 pernoites, dia 30 e 31 de 12, com o check-out sendo realizado no dia 1º de janeiro de 2026. No evento número 6, teremos nosso retorno para Roma, ou seja, faríamos o deslocamento de Veneza até Roma, onde permaneceríamos no dia 1º de janeiro a 4 de janeiro de 2026, permanecendo então em Roma por mais 13 dias e consumindo ali mais 13 diárias, do dia 1º ao dia 4. Então pernoitaríamos no dia 1º, no dia 2 e no dia 3. No dia 4 faríamos check-out e iríamos então para o nosso evento número 7, que seria a viagem de volta de Roma para São Paulo. Embarcaríamos no dia 4 de janeiro e chegaríamos em São Paulo no dia 5 de janeiro de 2026, uma vez que levaríamos aqui mais um dia para o retorno. Aqui também foram inseridos alguns detalhes referentes aos deslocamentos, tendo aqui fechado o
16 dias de programação do nosso roteiro, com isso, o total dos dias de viagem, a planilha nos referencia aqui a situação como ok. Aqui abaixo podemos inserir um checklist das principais ações a serem adotadas antes da viagem, que pode ser aqui o prazo para a reserva das passagens, das estadias, para requerer autorização da habilitação internacional, avaliar as condições do passaporte. Enfim, devemos relacionar aqui todas as ações pertinentes para o cumprimento dos requisitos e exigências conforme a característica de cada viagem. Finalizado o roteiro da viagem, podemos agora, através de consultas de sites de viagens, projetar os valores que deverão ser despendidos, ou seja, fazermos o pré-orçamento da mesma, que junto com a definição dos roteiros, deve ser parte imprescindível na hora de planejarmos uma viagem, seja para o exterior ou mesmo para outros lugares dentro do próprio país, tendo assim condições de avaliarmos o tempo necessário para a realização da mesma e também através da estimativa dos valores a serem despendidos, podendo com isso planejar a obtenção e a provisão dos recursos necessários para a realização da viagem, verificando de antemão se teremos os recursos necessários para dar andamento ao projeto. Se for o caso, adequar aqui os tempos e o roteiro aos nossos recursos disponíveis à data da viagem. Então vamos aqui à nossa planilha de projeção de gastos, projetar os gastos com estadias, com deslocamentos, com alimentação e outros valores. Vamos agora então preencher a nossa previsão de gastos com os deslocamentos. Para o evento 1, seria a viagem aérea de São Paulo a Roma. Consultando na internet alguns sites de viagens, digamos que encontramos aqui uma passagem por R$ 5.350. Vamos aqui, vamos copiar, inserir, telas copiadas, e para o nosso retorno, que seria a viagem de Roma a São Paulo, que é o nosso evento número 7, encontramos a passagem por R$ 5.780. Então já projetamos aqui o nosso custo dos deslocamentos aéreos, que seriam as passagens de avião de ida e volta, no caso aqui para um casal, ou seja, para 2 pessoas. E podemos já perceber que aqui na tabela de valores projetados, a planilha puxou automaticamente os valores que foram lançados aqui na nossa aba de projeção de gasto, tendo para o evento 1 o valor de R$ 5.350 e para o evento 7 o valor de R$ 5.780, totalizando por enquanto o valor total em deslocamentos de R$ 11.130. Vamos também já inserir aqui uma projeção dos deslocamentos lá na Itália. Então vamos aqui copiar, inserir células copiadas e vamos atribuir por enquanto ao evento 2, que seria a estadia em Roma, os gastos gerais com deslocamentos pela Itália. Vamos estimar aqui um gasto de R$ 5.000. Vamos deixar aqui em vermelho, uma vez que esse seria um gasto estimado. Diferente aqui das passagens, que nós fizemos uma consulta prévia. Claro que existem alguns sites que nos dão as possibilidades de pesquisar os deslocamentos internos em cada país. Então podemos aqui lançar essa estimativa para cada um desses itinerários. Ou colocarmos aqui uma estimativa de gastos que estamos dispostos a viabilizar. Então percebemos aqui que a planilha já totalizou também este valor. Vamos também aqui provisionar, de um modo geral, que pode ser para qualquer um dos eventos, gastos gerais com alimentação. Vamos fazer aqui a seguinte projeção. Eu tenho que são 16 dias, que eu vou consumir em média R$ 300 por dia em alimentação. Lembrando mais uma vez que aqui é um gasto estimado, vamos deixá-lo na cor vermelha. Isso nos deu um valor de R$ 4.800. Vamos também, de uma forma geral, definir aqui uma estimativa de gasto com outros valores, que podem ser os gastos como presentes, lembranças, passeios. Vamos colocar aqui uma estimativa de R$ 3.000. Esses valores irão depender de para onde se está indo ou da condição financeira de cada viajante. E aqui nas estadias, vamos colocar as reservas de hotéis. Então aqui para o evento 2, 3 diárias em Roma. Pode colocar aqui o nome do hotel e outras informações.
Geralmente, as reservas feitas antecipadamente no Brasil para o exterior será realizada na moeda da região de destino. No nosso caso aqui, seria o euro. E digamos que essas 3 diárias em Roma deu um valor de 159 euros, e que a cotação atual estava em R$ 6,45. Isso nos daria em reais R$ 1.025,55. Vamos agora lançar a nossa estadia para o evento número 3. Vou copiar, inserir células copiadas, evento número 3, seria então a nossa estadia em Florença. Faríamos também uma reserva para 3 dias. Então aqui seria 3 dias em Florença, que essa tenha sido por 215 euros, totalizando aqui R$ 1.386,75. Para ganharmos tempo aqui na apresentação, eu já vou fazer o lançamento para as estadias do evento 4, 5 e 6. Seria para Verona, Veneza e Roma novamente. Temos aqui então atribuídos os nossos respectivos lançamentos. Com isso fechamos a nossa projeção de gastos com as estadias, com os deslocamentos, com a alimentação e outros valores. Fechando com isso a nossa tabela de valores projetados, ou seja, agendados. Tendo aqui as despesas com estadias para cada local, totalizando R$ 5.243,85. Para os deslocamentos, teríamos um total projetado de R$ 16.130. De alimentação, R$ 4.800. Para outros valores, uma provisão de R$ 3.000. Com isso, o nosso orçamento projetado totalizou R$ 29.173,85. Seria o valor projetado para a nossa viagem. E mediante a efetivação dos gastos, seja previamente ou durante a viagem, poderemos estar preenchendo a nossa aba dos gastos realizados. Por exemplo, digamos que temos feito antecipadamente a reserva das passagens aéreas e também dos hotéis ou pousadas para nossas estadias lá na Itália. Então eu vou lançar aqui o evento número 1, que é a nossa passagem aérea de ida. Digamos que essa reserva foi efetuada no dia 20 de junho de 2025, passagem de ida, pelo mesmo valor que foi projetado, de R$ 5.350. Então aqui seria R$ 5.350. Vamos copiar, inserir células copiadas, e o retorno, passagem de volta, no mesmo dia, por R$ 5.780. 5.780. Lembrando que esses dados também são reportados automaticamente aqui para a nossa tabela de valores realizados. Então eu tenho aqui a passagem de ida e a passagem de volta, totalizando R$ 11.130. Lembrando que a planilha faz aqui um comparativo com o que foi projetado e o que foi realizado. Vamos também fazer o lançamento das nossas estadias. Para Roma, que é o evento número 2, digamos que essas reservas foram feitas no dia 15 de julho de 2025. Então seria 3 diárias em Roma por 159 euros. Então vamos copiar esse valor. O valor que tínhamos aqui como projetado é de R$ 1.025,55. E a cotação do euro, quando foi feita esta projeção, estava em R$ 6,45. Para esse evento, nos foi descontado um valor de R$ 1.230. Então esse é o valor efetivamente cobrado por essa reserva feita anteriormente. Essa diferença de valor geralmente ocorre em função das possíveis variações da cotação da moeda e também da incidência de taxas e IOF cobrados na operação. Mas há de ficar atento se não houve nenhum valor adicional fora do que foi acertado no momento da reserva. Vamos lançar agora a nossa estadia em Florença. Copiar. Inserir células copiadas. Evento número 3. 13 diárias em Florença por 215 euros. E o valor que cobrado foi de R$ 1.500. Para ganharmos tempo, eu já vou lançar aqui os outros eventos. Então temos aqui lançado os eventos 4, 5 e 6
com as suas respectivas diárias e valores cobrados. Vamos supor que, ao encerrar a nossa viagem, tivemos, então, os seguintes lançamentos para os deslocamentos, para a alimentação e para outros valores gastos nas viagens. Então, lançamos aqui os deslocamentos para os outros eventos, como, por exemplo, no dia 24/12/2025, o deslocamento de trem de Roma a Florença por €58, que totalizaram R$ 360. No dia 27/12, o deslocamento de Florença para Verona foi com um carro alugado, totalizando o valor de R$ 1.270. Com a alimentação, tivemos esses gastos lançados, resumidamente, para cada um dos eventos. Da mesma forma, temos lançados os outros gastos. Com isso, fechamos assim os nossos valores realizados, ou seja, a totalização dos gastos realmente incorridos. Para hotel e pousada, gastamos um total de R$ 5.965. Para os deslocamentos, R$ 13.835. Com alimentação, foram gastos R$ 2.975. E com outras despesas, R$ 2.600, totalizando um gasto total de R$ 25.375, dando como resultado menos R$ 3.798,85 do valor orçado para a nossa viagem. Cabe lembrar que na nossa simulação foram utilizados valores hipotéticos, portanto, os resultados aqui alcançados também são hipotéticos. Por isso é importante, durante a viagem, manter um controle dos gastos e, dentro do possível, mantê-los alinhados no que foi projetado, evitando possíveis surpresas na hora de se fazer este comparativo. Então, vimos aqui que a nossa tabela pode auxiliar em muito na programação das nossas viagens, tanto para a definição do roteiro, como para a projeção dos gastos e acompanhamento dos mesmos, buscando evitar extrapolar o que foi orçado. Fizemos ali uma projeção de uma viagem internacional, mas a planilha também pode ser utilizada por viagens mais curtas, mas que não deixa de haver a necessidade de um bom planejamento. Vamos por aqui que no dia 15/6/2025, vamos programar uma viagem de férias para Gramado, com saída no dia 17/julho/2025 e retorno em 31/7/2025. Seria então uma viagem de 14 dias. Nosso evento número 1 seria a viagem de carro São Paulo, Gramado. Vamos colocar aqui o número de dias igual a 0, pois chegaríamos no mesmo dia. A descrição poderia ser simplesmente viagem de carro. Digamos que essa viagem dure 10 horas. E a distância é mais ou menos 1.000 km. O segundo evento poderia ser o simples fato de estar em Gramado, e que ficaríamos ali por 14 dias. Então seria passeios Gramado e Canela, que é uma cidade vizinha, com hospedagem do dia 17 ao dia 30. Ou seja, pernoitaríamos do dia 17 ao dia 30 e faríamos o check-out no dia 31/7/2025, que é o dia que se estaria retornando para São Paulo. Nos detalhes sobre os deslocamentos, podemos colocar simplesmente 14 dias. E o nosso evento número 3 seria o retorno de Gramado para São Paulo. Colocamos aqui o número de dias igual a 0. Veja que a nossa programação fechou como ok, que seria viagem de carro. Então saímos de Gramado no dia 31 de manhã, chegando em São Paulo, teoricamente, no final da tarde. Então o tempo de distância seria a mesma da viagem de ida. Aqui no checklist, poderíamos colocar até dia 10/7/2025, fazer a revisão do carro. Uma vez que é importante, já que a viagem é longa. Também, até dia 10/7/2025, verificar período férias escolares. Digamos que essa verificação é importante, uma vez que a viagem seria em família. Então é preciso confirmar se o período de férias dos filhos estará entre o dia 17 e 31 de julho, que é a data de programação para a viagem. Vamos projetar aqui
os nossos gastos. Estadias. Seria para o evento 2, pousada em Gramado. São 14 dias a uma média de R$ 500 a diária. Então seria R$ 7.000. Deslocamento, tanto para um como 3, vai ser de carro. Podemos apropriar o valor apenas para o evento 1. Ida e volta de carro. Temos em média 1.000 km para ir e 1.000 km para voltar. E vamos supor que queremos circular por mais 500 km dentro da cidade. Então seriam 2.500 km. Que o carro faça 12 km por litro. E que o litro custe R$ 6,70. Então esse seria o gasto estimado com o deslocamento. A alimentação, vamos colocar apenas para o evento 2. Vou colocar aqui geral. E vamos supor uma média de R$ 300 por dia. Então é igual a 300 vezes 14 dias. R$ 4.200. E outros gastos, também como geral, vamos colocar aqui R$ 2.000. Com isso, nós temos aqui a projeção de gastos para a nossa viagem na faixa de R$ 14.595,83. Lembrando que depois, em julho, quando da realização da nossa viagem, poderemos preencher a nossa aba com os gastos efetivamente realizados, que irão alimentar aqui a nossa tabela e nos dar aqui um comparativo com o previsto e realizado. Fizemos aqui essa parte, bem resumida, para demonstrar mais uma vez a aplicação da planilha, que, como vimos, pode ser utilizada para uma viagem mais complexa ou até mais simples, dependendo do caso. O importante é termos essa ideia de planejamento. Apresentei aqui a minha planilha de programação de viagens, demonstrando a importância de termos um planejamento e controle das nossas finanças em todas as áreas, seja no orçamento das despesas domésticas, dos investimentos para o futuro e até mesmo nas nossas viagens, como vimos aqui. Lembrando mais uma vez que você pode solicitar essa planilha gratuitamente pelo e-mail que estamos deixando aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, caso você queira utilizá-la para as suas próximas programações de viagens, sejam elas de lazer ou a trabalho. Se você gostou dessa apresentação, já nos ajude aí com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.